Peço permissão ao Senhor, em primeiro lugar, para gravar esse vídeo. Glória a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus. Eis-me aqui, Senhor, para te agradecer pela vida, pelo ar que eu respiro, pela água que sacia minha sede, pelo alimento, pela vida, por tudo que criaste. Em nome de Jesus eu agradeço e peço permissão para gravar esse vídeo e passar a minha palavra. Muito obrigada, Senhor. Meus irmãos, eis-me aqui mais uma vez para falar de uma visão que tive. Também tive alguns sonhos entre o ano de 2013 ao 2016, este ano presente. Eu passo para vocês uma visão que tive antes e depois da morte do missionário Davi Miranda. Eu não pertenço a nenhuma denominação evangélica, nenhuma igreja. Eu sou batizada na IURD, em Ipanema, no Rio de Janeiro, no Brasil, porque foi a igreja que me deu a oportunidade de batismo imediato, quando eu estava em férias. Mas eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida e creio que não será a igreja que vai nos levar ao céu, não é a igreja que nos leva à perfeição, é a palavra do Senhor, é a nossa purificação de espírito, de mente, de coração, de mãos limpas e coração puro. Então eu levo aqui, deixo a minha palavra sincera, em nome de Jesus, sobre minha visão, ou seja, um pequeno arrebatamento. Pois bem, meus irmãos, uma semana antes da morte do missionário Davi Miranda, eu estava na cidade da Suíça, né? E juntamente com meu esposo, ele estava completando 33 anos de idade. Ele é muito jovem em relação a mim, nós temos uma grande diferença de idade. Eu tenho 58 anos, cumplo agora próximo mês, em outubro, e meu esposo estava completando 33 anos. E eu, como uma ímpia, e ele também, para comemorar o aniversário dele, nós estávamos na casa de um amigo italiano. Começamos na véspera a tomar vinhos, cervejas, como todos os pecadores, pessoas do mundo. E fomos bebendo. Eu habitualmente faço as minhas orações pela manhã, pela tarde, à noite e às madrugadas também. Eu estou sempre em constante oração e minha comunhão com Deus. Mas nesse dia, nós nos passamos no horário, bebendo. Ultrapassaram a meia-noite. Foi nessa passagem que o missionário Davi Miranda faleceu. Eu não tomei conhecimento. E ficamos ouvindo música, conversando, bebendo. Resolvemos por ali dormir. Obviamente, bêbados. Coisa que não provém de Deus. No outro dia, tomamos a nossa bicicleta, como habitualmente fazemos, eu e meu esposo, fazemos nossos passeios ciclísticos pela área, tomamos nossa bicicleta e fomos para casa. Eu, envergonhada perante a Deus, eu pensei, Senhor, como posso fazer uma coisa dessa? Porque a Bíblia diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu fiz uma coisa que não provinha de Deus. Beber e não me achegar às coisas de Deus. Nesse dia eu me senti tão envergonhada, eu chorava, eu orava, pedia a misericórdia do Senhor. Eu pedia perdão pelos meus pecados, por tudo aquilo que eu estava fazendo. O que aconteceu, meus irmãos? Eu, envergonhada com tudo aquilo, entrei na minha comunhão de manhã, de tarde, de noite. Isso era no domingo, na segunda. Quando foi na segunda-feira à noite,
Na segunda, terça, eu creio que foi na terça-feira. Eu estava deitada em minha cama e meu esposo já tinha se recolhido. E eu coloquei o meu fone no ouvido e eu falei, eu vou ligar no YouTube para ouvir a voz do missionário. Nesse momento eram antes das 11h20 da noite. E quando eu liguei no YouTube, foi exatamente a notícia que eu peguei sobre a morte do missionário Davi Miranda. Foi uma tristeza tremenda, meus irmãos. E acima da minha cabeça, uma luz azulzinha celeste circulava acima da minha cabeça. E eu creio que aquele homem foi direto para os céus. Então eu passo essa mensagem para vocês, porque eu era uma pessoa muito devota das orações dele, desde criança, em que meu pai tinha um radinho na minha casa, e sempre, durante o dia e noite, eu tinha aquelas mensagens de oração do missionário. Meu pai, embora não fosse um evangélico, minha mãe foi batizada na Igreja Congregação Cristã do Brasil, minhas irmãs também. Minha irmã tem mais de 46 anos no Evangelho, na Assembleia de Deus. É uma irmã verdadeira cristã, serva do Senhor, lavada e remida no sangue do Cordeiro. E eu senti muitíssimo a perca do missionário. Passei a semana enviando mensagens à minha família e falando da morte dele, muito triste mesmo o que aconteceu com ele. Mas o que me fez pensar foi, se eu como ímpia, eu não tomei conhecimento da morte do pastor Davi Miranda, por que eu vim tomar conhecimento só depois? E naquele mesmo horário que deram a notícia do óbito, que foi às 11h20, que deu na net a notícia da morte do missionário Davi Miranda. E aquela bolinha azul celeste circulando acima da minha cabeça. No outro dia, e essa noite, eu fiquei angustiada e não dormi, orando, vendo alguma coisa ligada às notícias dele e orando, vigiando, pedindo perdão pelas minhas falhas. E pela manhã, meu esposo despertou para trabalhar. Quando eu vou pisar no chão, ao lado da cama, eu de olhos fechados orando, eu vi um quadrado todo de ouro. E eu pensei que fosse sonho, não sei, mas era uma visão. E depois as coisas começaram a mudar na minha vida. Houve muitas transformações em termos espiritual, físico e material. Muita abundância, muita prosperidade. E eu passei a ter mais comunhão com o Senhor. No meio do ano, no verão aqui na Europa, eu via os anjos circularem, sobrevoarem nos parques, 2, 3 anjos, e eu, quando tentava pegar uma câmera para focalizar, eles desapareciam como um ímpeto de mágica. Em um determinado dia, à tarde, meu esposo acabou de chegar do trabalho, eu tinha terminado de orar e fui fazer o jantar. De repente, na cozinha, eu ouvi um toque de trombeta, um sonar de trombeta. Eu falei, amor, você ouviu? Ele falou, você está ficando louca, é coisa da sua cabeça. Isso eram antes das 6 da tarde. Quando foi às 6h03 da tarde, acionou mais uma trombeta. Ele falou, eu ouvi, você não está ficando louca. Então, meus irmãos, depois desse dia, meu esposo, ele começou a ser mais temente a Deus, ouvir coisas gospel, coisas que ele não ouvia muito. E
E foi mudando muitas coisas na nossa vida. Foram acontecendo coisas boas, muitas transformações. E eu tenho tido muitos sonhos, muitas visões celestiais. Eu gravei alguns vídeos, vocês podem ver aí na net. Às vezes eu estou andando e eu tenho vejo círculos de fogo, eu vejo anjos circulares na minha frente de alguma forma, em bolinhas, em forma de bolinhas na parte superior dos céus. Eu vejo transformações de lua, de sol, de diversas formas o Espírito Santo tem se manifestado na minha vida. Então eu deixo aqui a minha palavra, porque a breve volta de Jesus está às portas. Vocês que não creem são incrédulos, não importa a religião, se seja católica, que seja espírita, não sei qual é a doutrina de vocês, mas eu só sei que o nosso Jesus, que morreu há 2000 anos para nos salvar, ele está às portas, ele está para descer. E ninguém sabe a hora. No livro de Mateus diz que somente o Pai, que está lá no trono, é que sabe a hora. Mas vocês acautelem-se, porque de repente ele vai nos pegar de surpresa, meus irmãos. Eu agradeço de todo o meu coração e em nome do Senhor eu declaro total veracidade nos meus depoimentos. Muito obrigada. A paz do Senhor Jesus. Amém.